eu vou começar aqui o nome desse nosso encontro, dessa aula, nós definimos a arte da gestão, porque a gestão ela é tão, muitas vezes vista de uma forma tão difícil, algo tão complexo, então eu quero trazer um pouco de leveza, trazer um pouco do entendimento que faça a gestão não ser um bicho de 7 cabeças, mas algo que seja tranquilo de se conduzir. Então, a aula de hoje é a arte da gestão para clínicas e consultórios, para os seus profissionais, profissionais da saúde ou os seus gestores. Então vamos lá, o que eu vou abordar nessa nessa breve aula. A gente vai estar junto aí por mais ou menos 1 hora, e a ideia é a gente trazer os principais pilares, né. Então eu vou aqui, nessa aula, passar para você um checklist dos princípios, dos pilares, eu gosto de chamar de pilares, para organizar, para facilitar a gestão do consultório, né. E para quais vão ser esses princípios, né, o que esses pilares, o que eu vou abordar aqui? A gente vai falar sobre onde se quer chegar, sobre planejamento e objetivos, sobre mercado e público-alvo. Vou falar também um pouquinho de gestão financeira e precificação. Vamos dar uma pincelada sobre marketing, atendimento e vendas, palavra tão difícil na área da saúde, mas vamos falar de vendas, e vamos falar de gestão e de processos também. Então, para quem que a gente desenhou, né, essa aula, esse bate-papo? Para quem é direcionado, então? Para profissionais da saúde, para você que é profissional da saúde, que atua na saúde e quer deixar os plantões, para quem tem ali aquela rotina pesada de plantões, que a gente sabe que é tão difícil, tão extenuante, ou para aqueles que estão no seu consultório ou em consultório de terceiros e acha que o seu faturamento é insuficiente, pode ou quer melhorar efetivamente, e trazer isso para o seu consultório, para implantar o seu consultório, ou melhorar a gestão e ter melhores resultados. E aqui, quando eu falo ter seu próprio consultório, o que eu quero dizer aqui hoje em dia tem vários modelos de atuação. Então pode ser num coworking médico, pode ser num consultório locado dentro de uma estrutura, pode ser o seu próprio, né, o seu próprio espaço. Então é para quem quer melhorar efetivamente a gestão do consultório. Vamos a esse checklist que eu preparei para compartilhar aqui com vocês. Primeiro ponto fundamental de quem atua na saúde: aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? O que você quer entregar para o mercado e receber por essa atuação que você terá na área da saúde? Então, é uma reflexão muito importante, a gente chama isso de estratégia, é você saber exatamente onde você quer chegar. E a gente costuma orientar para que esse exercício seja feito no pequeno, no médio e no longo prazo, né. Se você acabou de se formar, se você está preparando a ida ao seu consultório, se você já tem um tempo de atuação e não está bem, quer mudar, faça essa reflexão. Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos, como profissional da saúde, como negócio na área da saúde, o que você quer entregar para o mercado e o que você quer, adquirir com ele. Eh, e quando a gente fala de estratégia, é realmente aquela coisa da conquista, o que você quer conquistar, para sua satisfação. Então, vamos falar alguns exemplos. Eu quero virar uma referência no segmento que eu atuo, eu quero ser reconhecida no mercado, eu quero ter a minha satisfação pessoal em chegar a esse ponto, entregar o melhor que eu puder para o mercado, eu quero virar uma referência, eh, em alguma coisa específica dentro da sua atuação, ou você quer ter uma clínica que traga resultado financeiro excepcional, ou você quer ter resultado com qualidade de vida. Então, assim, exatamente onde você quer chegar e no próximo passo a gente vai falar de que forma, né. Eu já vou adiantando sempre, porque eu fico empolgada aqui com o assunto. Então,
Primeiro, é você refletir onde você quer chegar. Isso é uma conversa você com você. É muito própria. Você pode falar assim: "Ah, eu quero porque eu quero, ser famoso, porque eu quero ter muitos pacientes, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero criar um patrimônio, porque eu quero me dedicar à saúde pública, eu quero", enfim, onde você quer chegar, o que você quer, é algo para você responder para você. E a partir disso, o próximo pilar que eu vou trazer aqui é o que a gente chama de planejamento e definir claros objetivos. A gente chama isso de a conclusão do planejamento é o plano de ação. Então, por que planejar, né? A gente acabou de dizer, você quer saber, ou melhor, você definiu aonde você quer chegar. E da mesma forma como uma viagem, eu quero ir para Grécia, quero conhecer as ilhas gregas. Ok, você vai precisar comprar passagem, você vai planejar quando, qual a melhor época, onde você vai se hospedar, que tipo de, entretenimento lá você vai fazer, que passeios, que atividades, isso tudo você precisa pontuar, pensar, planejar que dia você sai, que época do ano, quando você volta, qual a melhor passagem. Isso tudo faz parte de um planejamento. A gente costuma, em várias áreas da nossa vida, a gente planejar o que a gente quer. E a gente muitas vezes não planeja na nossa área de atuação profissional, na área da saúde. Precisamos planejar. Por quê? O planejamento é a linha mestra, é igual o que eu contei agora da vida. Você define para onde você vai. E, eventualmente, nesse planejamento, você comprou as passagens, você já viu o hotel, mas pode ter havido algum problema, né? A operadora teve algum problema, a sua passagem ficou comprometida, mas todo o restante, né, todo o teu planejamento está em ordem, o que que você vai fazer? Você vai fazer algum ajuste aí para que você não perca esse planejamento. O hotel que você queria não está tão bem, você chegou lá, não gostou, você pode mudar, você pode fazer algum ajuste. O planejamento aqui, a partir da sua estratégia, é exatamente a mesma coisa. A gente define para onde a gente quer ir, como, que forma, quanto que você vai investir no seu dia a dia, no negócio, mas isso pode mudar ao longo do caminho. Então, o planejamento, ele serve para te desenhar uma rota e você, com facilidade, poder enxergar e ver se tem algum momento que você precisa modificar essa rota. Ou porque a sua área de atuação mudou, vieram novos, conceitos, novos procedimentos, então você precisa fazer alguns ajustes, você precisa investir no aperfeiçoamento, algo que era um carro-chefe do seu atendimento já não é mais tão utilizado, já caiu em desuso. Como que você vai ajustar essa rota para que você consiga, ainda assim, chegar no seu objetivo final? Para isso que plano de ação existe. E ele tem que ser visto, criado da forma mais imparcial possível, né, pensando a sua carreira, a sua clínica, o seu consultório, de uma forma extremamente profissional, com processos, com, definições de valores, de o que pode, o que não pode, como atuar, que modelo de negócio você vai estruturar. Então, isso tudo você vai colocar no plano de ação. Cris, por onde que eu começo? Então vamos lá, você definiu onde você quer chegar. Quero, daqui 5 anos, ter uma retirada livre de 25, 30 mil reais mês. É um objetivo. Fique à vontade de desenhar o objetivo da forma que você achar que tem mais sentido para a sua carreira, para os seus objetivos. Ok, para você chegar nesse faturamento que eu dei como exemplo, o que que você precisa fazer? Vai ser a sua atuação, são só consultas? Tem procedimento? Tem cirurgias? Né? Pense naquilo que você pode oferecer para o mercado. Talvez sozinho eu não consiga chegar nesse faturamento, eu preciso ter outros profissionais trabalhando junto comigo ou complementando a minha área de atuação para que a gente fature mais
traga um resultado melhor. Ok, isso também está dentro do plano de ação. Dentro do plano de ação, você vai colocar também como que vai ser o seu dia a dia. Você vai se dedicar somente ao consultório? Todos os dias da semana você vai estar no consultório? Ou você vai reservar alguns períodos para investir em aperfeiçoamento, ou vai atuar em hospitais, ou vai atuar em outras clínicas, enfim, pense, desenhe, e quando eu falo desenho, é rabiscar mesmo, desenhe, pense, eh, coloque as objeções ou a favor ou contra aquilo que você quer, e vá criando esse modelo, esse plano. Cris, mas é para criar mesmo, é para desenhar, para pensar, para escrever? Sim, a gente até tem, hoje a gente não fala tanto disso, mas tem um modelo, Canva, que não é o Canvas, não é aquele de fazer arte não, é uma estrutura para a gente facilitar o nosso planejamento, e o nosso pensar, que a gente vai, eh, criando as suposições, o que eu quero oferecer para quem, em que estrutura, de que forma, preciso ter parceiros, fornecedores, como que eu vou cobrar, de onde, né, vem o faturamento. Então, isso tudo, tem que ser pontuado, pensado, para que você possa, a partir daí, desenhar ou pôr em prática aquilo, que tem sentido para alcançar a sua estratégia. Ok? Eh, Para quem está chegando aqui, eu já disse lá no início que daqui a pouco eu vou dar um espaço para quem tiver dúvidas, quiser colocar alguma observação, daí vocês levantam, aperta a mãozinha, né, para levantar a mãozinha e eu poder responder os questionamentos, ok? Vamos lá. Terceiro pilar, que eu acho importante a gente pensar juntos aqui. A gente fala sobre mercado e público-alvo, e também fala-se muito na persona. O que que significa isso? Primeiro, você observar o que está acontecendo com o mercado. Você estudou muito tempo, trabalha há muito tempo ou não em determinada área da saúde, e você tem que ficar atento para que, se essa área tem sentido daqui 10, 20 anos. Eh, Vou dar um exemplo na área da odontologia, tratamento de canal, a endodontia. Em centros onde a gente tem mais educação, água fluoretada, o nível socioeconômico melhor, a tendência é ter menos, trabalhos endodônticos, né, menos trabalho de canal. Então eu vou, investir nesse conhecimento. É importante você ter uma ideia de quantos profissionais tem na área que você atua, qual o nível de especialização, para você poder se tornar, uma referência, uma das poucas pessoas que vão atuar com excelência nesse segmento, ou você fala: "Não, aqui já está saturado o mercado e ou eu vou procurar uma outra cidade, uma outra região, um outro bairro, ou eu vou procurar uma outra especialidade", né. Então, é esse sentido de olhar o mercado e ver se a sua atuação tem sentido e cabe dentro do mercado da área que você, da região, da área geográfica que você quer atuar. Eh, Outra questão é o público-alvo. Vou dar um exemplo aqui, eh, de uma consultoria que está acontecendo agora, eu estou prestando essa consultoria, que são 2 médicas, uma atua mais na área cirúrgica, a outra mais no consultório, procedimentos no consultório. E quando a gente começou a conversar, elas me contrataram para organizar toda a clínica, que elas adquiriram agora há pouco tempo, e quando a gente começou a conversar, veio a questão justamente do público-alvo, qual o perfil de mulheres que elas iriam atender. E uma delas me disse: "Cris, quero atender só, mulheres de 20, no máximo 40 anos. Na idade reprodutiva, quero trabalhar com fertilização, com anticoncepção, endometriose, enfim". Eu falei: "Ah, ok".
Mas daí conversando, a gente vai estendendo, aprofundando a conversa, ela me contando que ela gosta da parte cirúrgica, de reconstrução do assoalho pélvico, de reconstrução da área íntima da mulher. E daí a gente conversando, aprofundando tudo, eu falei, mas espera aí, seu público-alvo são mulheres 40 mais, 35 mais. Ela parou, falou, nossa, não tinha pensado. Então a gente começou a aprofundar exatamente quem elas queriam atender, em que momento, em que situação, por quê? Isso iria embasar essa definição do público-alvo, essa, né, ajustar e falar: "Quero atender este público desta forma, para esse tipo de procedimento, de atendimento, de consulta", porque isso vai embasar a forma como você vai preparar a sua equipe, a sua área administrativa, o marketing, como que você vai atuar nas mídias, né, isso precisa ser muito bem definido, porque senão o que que vai acontecer? Você vai contratar a agência de marketing e vai falar: "Ó, quero chamar mulheres para o meu atendimento". Que mulher? Que idade? Que região? Ah, qualquer mulher. É isso mesmo? Qualquer idade, qualquer, eh eh período, né, vamos dizer assim, né, da vivência feminina, todas podem vir para o consultório? Tem sentido? Né? Você vai ter o foco para isso? Então, são essas questões que têm que ser pensadas quando a gente fala de público-alvo, porque toda a infraestrutura da clínica, toda a forma de se comunicar, o atendimento, como que você vai se colocar nas mídias, como a agência de marketing vai captar, né, os leads, né, as indicações para serem tratadas no seu consultório, vai depender desta definição de público-alvo. Tem gente que fala assim: "Ah, não, vamos lá, a gente atira para todo lado". Quando você atira para todo lado, você acerta qualquer coisa. E eu tenho certeza que você não quer qualquer coisa como público-alvo. Então é muito importante ter aquela atuação certeira de como buscar, de como atender, de como, entender e satisfazer e atender a as expectativas desse público, ok? Então, aqui respondemos um pouquinho do que você deve pesquisar aí nessa questão para você poder se comunicar melhor e definir todos os processos, a forma de atender em relação ao seu público-alvo. Vamos lá. Essa outra parte, gestão financeira e precificação, também é uma área extremamente importante, a gente precisa parar com atenção, para dar a sustentação adequada para a sua estratégia, para onde você quer chegar. Então, dentro da gestão financeira, a gente vai pensar no que vai ser investido, e quando eu falo investido, investido significa o quê? É aquele dinheiro que você põe no negócio e ele vai retornar para você. Como assim, Cris? Você vai colocar em equipamentos, em marketing, em infraestrutura que são importantes, são necessários para que você trabalhe, para que você atinja seus objetivos, e esse valor que você ponha na frente, né, que você vai desembolsar, você vai pegar um empréstimo, vai pegar no banco, na família, você fez uma reserva, enfim, é um dinheiro maior que você precisa colocar para te dar condição de trabalho. Esse dinheiro tem que ser pensado que com o passar de um período, né, de um tempo, você tenha de volta esse dinheiro, porque ou você vai pagar o banco, vai pagar o familiar que te emprestou, ou vai se remunerar em cima daquele valor que você já guardou. Então, investimento é sempre isso, é um valor que você põe no negócio, e esse negócio ele tem que retornar e validar todo esse dinheiro, fazer retorno a esse dinheiro, ok? Além, então, de pagar o investimento, que é esse dinheiro inicial, a gente também tem que ter no negócio o dinheiro para o dia a dia, que a gente chama de capital de giro. E é muito importante você saber o quanto você precisa no mês a mês para ter disponível para o consultório, para a clínica. Vou dar um exemplo.
Capital de giro, o que que engloba? As despesas mensais aí do negócio. O aluguel, o condomínio, a internet, né, a energia, telefonia, eh, os insumos que você deixa ali na clínica, no consultório, o café, eh, a água, algum biscoitinho, alguma coisa para pacientes, enfim, a infraestrutura, também a sua equipe, salários, remuneração, a sua própria remuneração, né, porque a sua remuneração ela tem que ser pensada também nesse momento de olhar qual é o capital que precisa ter ali reservado para que todo mundo possa viver bem, ou o consultório, os funcionários e o profissional da saúde também, né. Muitas vezes a gente põe muito dinheiro na frente, não vem imediatamente esse retorno, mas ele tem que estar ali planejado, ele tem que estar pensado. E uma das coisas muito importantes que na gestão financeira é a gente ir criando as nossas reservas. Por quê? Ao longo do ano, você vai ter conselho regional para pagar, manutenção, investimento em marketing, investimento em equipamentos, manutenção de equipamento, manutenção da infraestrutura. Todas essas, despesas, elas têm que ser, planilhadas, né, ou pelo menos a gente tem que ter a ciência dessas informações para você saber quanto que você vai precisar ao longo do ano, mês a mês. Também temos que ter claro, e daí também é uma conta importante para ser feita, quantas consultas você deve realizar, quantos procedimentos, quantas cirurgias, quantos atendimentos, enfim. Aquilo que você oferece para o mercado, você tem que ter uma projeção. Ah, para mim, para eu pagar os custos mensais, para eu ter o meu dinheiro para levar para a minha vida pessoal, aí eu preciso de tanto. Com quantos pacientes, com quantas prestações de serviço você consegue cobrir este valor? Então, isso já é uma meta. Eu preciso, por exemplo, ter 30 pacientes por mês. Eu preciso fazer 40 procedimentos. Procedimento A, eu posso fazer 20, no B, eu posso fazer 10, no C, eu faço mais 10, dá os 40 que eu preciso. Cirurgia, se você atua com cirurgia, quantas, como, né? E isso vai gerar o que a gente chama de faturamento, que é o valor bruto que você vai receber mensalmente. Desse valor bruto, fique atenta que você precisa fazer o desconto ali dos impostos, deixar reservado, para o nosso sócio primeiro que temos, né, porque os impostos, têm uma retirada significativa mensal e a gente não pode deixar isso escorregar. Não pode deixar de pagar impostos, porque essa é uma dívida muito cara quando a gente não faz corretamente. E, enfim, então a gente tem que pensar, os impostos, os nossos custos, sobrou, entrou tanto, eu consegui atingir ali o número de consultas, de procedimentos no mês, fiz toda a conta, paguei tudo que eu tinha que pagar, fiz a minha retirada que eu tinha ali combinado comigo mesmo que era importante para mim, e ainda sobrou um valor ali. O que que eu faço com isso? Levo tudo para casa? Não. Faça o seu pé de meia, por quê? Aquilo que entra num mês de ótimo volume, pode e deve cobrir os custos dos meses que não têm tanta procura. Que meses são esses? Vai depender muito da sua atividade, do ritmo, né, do ciclo, de atendimento com seus pacientes. Quando a gente fala de uma área da dermatologia, da estética, a gente sabe que no inverno é a melhor época para o tratamento de várias questões de beleza. Então, nesse período você tem que estar preparado com insumos, com todos os investimentos prontos, porque é onde você vai faturar mais e garantir o pagamento de todas as despesas e o seu próprio desses meses e daqueles onde você não vai ter tanto paciente, né. A área da estética, dezembro, janeiro, quem não fez até o período de férias não vai querer estar se recuperando, não vai querer deixar de tomar o sol, então é uma área que é um período no ano
que não se tem tanto atendimento. Na parte da odontologia, por exemplo, já é um pouquinho diferente. O pessoal gosta de estar com um sorriso perfeito nas festas, nas fotos, nas comemorações de final de ano. No consultório odontológico, normalmente setembro, outubro, novembro, dezembro são meses importantes que a gente tem que estar ali a postos para atender o maior número de pacientes possível e garantir recursos para os meses de janeiro e fevereiro, onde está todo mundo preocupado com as férias, com as aulas, com IPTU, IPVA e assim por diante. Então a gente tem que ter esse planejamento financeiro distribuído ao longo do ano para que você não fique no aperto, não fique estressado e possa, como eu disse lá no início, fazer a gestão de uma forma leve, de uma forma que te traga melhores resultados de uma forma tranquila. Outro item para a gente falar aqui, ainda dentro da gestão financeira, é a precificação. A precificação é um ponto que eu gosto bastante de falar, porque ele é a base de, eh, tudo que a gente está falando aqui, porque você tendo uma boa definição de preço, você vai conseguir fazer a sua gestão financeira, você vai fazer o seu marketing, você vai pagar a sua equipe, você vai entender o mínimo que você não pode, né, cobrar menos do que aquele mínimo, eh, porque a precificação tem todo um porquê ser pensado para cobrir, trabalhar a base das despesas que você tem. Então, na precificação, é até uma aula à parte, que ela é um assunto interessante, mas o que que a gente deve levar em consideração na precificação? O seu custo de hora útil. Primeira coisa, é a base da precificação. Quanto custa a hora sua de trabalho? E para você saber disso, você precisa saber todos os custos que tem na sua clínica, na sua atividade e dividir pelas horas que você trabalha, nas horas que a sua agenda está aberta para você receber pacientes. E isso ao longo da semana, dos dias, né, da semana, dos meses, para que você possa saber qual é esse valor total e fazer a divisão por cada horário útil. Sobre esse assunto ainda, ele é bem extenso, eu convido você a fazer o meu curso de, precificação, ou além da precificação, onde a gente entra com muito mais detalhe nessa questão. Mas vamos lá. Daí o que que já aconteceu comigo? Vou dar um caso um cliente que aconteceu comigo, que eles trouxeram para a gente ver como que a gente ia resolver, então fiquem atentos também a isso. Dependendo da sua área de atuação, você vai comprando equipamentos, precisa se modernizar, ampliar a sua forma de atuação. Antes de qualquer compra, faça o planejamento prévio. O cliente que chegou a mim, o que que eles tinham feito? Era uma clínica de pilates, eles tinham comprado, um novo equipamento, importado, então ele teve o processo todo de importação, eh, e não houve o planejamento em cima disso, só se comprou aquele equipamento e estava lá, puseram o dinheiro, né, compraram, pagaram, quando concluíram a compra, voltaram para a clínica: "Ah, vamos alugar mais uma sala, porque a gente vai precisar de mais uma sala quando o equipamento chegar", e foi indo, alugaram a sala e tudo, o equipamento demorou mais tempo do que o necessário para ser desembaraçado. Resumindo, a sala ficou locada por 6 meses sem o equipamento chegar. E quando o equipamento chegou, qual era a dúvida deles? "Quanto que a gente vai cobrar?". E como fazer essa conta, né? Era algo que a gente poderia ter sido feito previamente, porque aquele valor que foi investido, ele teria que ser pago de volta, né, aquilo que eu falei anteriormente do investimento, também cobriu o valor da locação, então teria que se fazer toda uma conta, quantos atendimentos, quanto seria cobrado por cada atendimento, qual seria a dedicação, quantos profissionais seriam deslocados para esse atendimento, para
se fazer a conta de quanto cobrar, quantos pacientes buscar, para primeiro equilibrar aquele valor que foi investido e depois começar a dar lucro. Tem sentido? Se você é da área de atendimento e você presta no atendimento eu quero dizer, o seu trabalho se restringe a consultas, somente consultas, também isso deve ser olhado. De que forma? São só consultas e você dedica só um horário para atendimento ou ele se divide em formas diferentes de atendimento? Por exemplo, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um psiquiatra, tem diferenciação nas formas de atendimento, nos horários, ou são só consultas? Se para algum atendimento você tem, eh, um estudo específico, tem equipamentos ou instrumentos específicos para determinado atendimento, ele tem um custo diferente daquele que é somente a consulta. Então isso tem que ser validado, porque quando você tem instrumentos, equipamentos, eles, têm troca, tem manutenção, tem, melhorias, e isso precisa estar previsto no preço. Quando é só consulta, o que que tem que estar previsto aqui nesse preço? O que eu falei, o custo da hora clínica e que é a base. O que mais entra? Custos variáveis, se houver, né, algo específico para aquele atendimento, a sua bagagem acadêmica, os seus estudos. Então, quem começa na carreira tem um valor menor, porque está ali criando, né, o seu espaço no mercado, tem que criar clientela, os pacientes, tudo. Então, aí tem uma formação básica de preço. Quem já tem mais tempo, já tem uma especialização, já tem uma área, nichada de atuação, já vai ganhando aí sendo referenciado no mercado, isso já tem um outro patamar dentro do seu valor de cobrança de preço. Eh o que você oferece no consultório, o público que você busca atender, isso também vai interferir no preço que você vai cobrar. E até também nesse preço tem o seu futuro, né, a reserva para o futuro. Desse valor vão sair os direcionamentos para a sua reserva de aposentadoria, para a construção do seu patrimônio, para dar conforto à sua família. Então o preço, como eu disse, a base é o cálculo da hora clínica. E depois a gente tem aí olhar essas questões do seu conhecimento, do seu tempo de experiência, de como o mercado está demandando também sua especialidade, como que você vai trazer desse seu atendimento a base para o seu futuro. Então, precificação é esse conjunto de pensamentos que tem que ser trabalhados e aí sim definir o preço. Outro ponto muito importante na precificação é a gente pensar eu costumo chamar política de cobrança, pode ser política de preço também. O que que é isso? É você ter claro, eh, como que você vai apresentar esses valores para o seu público. Se você vai atender particular, se vai ter particular com reembolso, se vai ser convênio, que tipo de convênio, e isso tudo tem que estar definido numa política de cobrança de preço, vamos dizer assim. Então, a sua auxiliar ou você mesmo, depende do modelo de atuar, para você tem que estar muito claro qual é o valor cheio da sua consulta, do seu procedimento, qual é um valor que, para algumas situações, você vai conceder desconto, e qual vai ser a argumentação de quando não houver desconto, né. A gente vê muito no mercado, a área odontológica é mestre nisso, já não cobra a consulta de orçamento, eh, e também já vai oferecendo desconto antes mesmo do paciente solicitar. Então, não façam isso, não é necessário fazer isso, porque das duas uma, se você já vai oferecendo desconto, é porque você não está seguro que o teu preço é justo. Então a primeira coisa é você ter certeza que o teu preço
é justo, que você merece, ele está adequado em relação ao mercado, está adequado em relação ao seu público-alvo, e é o valor que tem todo sentido ser cobrado. E daí, você vai dar desconto em cima disso? Para algumas situações, e essas situações elas têm que ser exceção. Ou para familiares, isso tem que ficar muito claro, para colegas, ou alguma situação, por mês eu quero, contribuir, quero atender a pessoas que não tenham condição de pagar, e eu faço um pro bono para algumas pessoas. Então, é algo que tem que ser também planejado, também pensado, ok? Então, aqui, o que a gente está passando aqui é uma referência, são insights, são dicas para que vocês possam começar a entender que a gestão, ela tem vários pilares, tem várias frentes que têm que ser olhadas. Essa semana até uma das minhas clientes falou: "Cris, mas é tanta coisa". É bastante coisa. A gente, para fazer uma boa gestão, para que o negócio, o consultório cresça, tem bastante coisa a ser pensado. Mas, a partir do momento que vocês sabem o que precisa ser pensado e vocês conseguem entender que tem algo que é responsabilidade do contador, tem a parte do marketing que vocês vão contratar e o que vocês têm que cobrar deles. A parte das auxiliares, da equipe, o que que a equipe vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. Essa gestão ela tem que estar de uma forma entendida e distribuída, né, nos seus processos, que não seja algo pesado, não é para ser pesado, né. E também, você sabendo o que demandar, o que contratar, fica mais fácil depois de você cobrar e você fazer essa gestão, né. Se você não conhece nem o básico, nem o mínimo para fazer essa cobrança, fica mais difícil. Depois a gestão dela, realmente ela se torna um fardo, algo pesado, que dá toda a base para quem fala para mim, eu escuto bastante isso: "Cris, eu só quero atender meus pacientes, eu não queria cuidar de todo o resto, né, dos bastidores do consultório". Você sabendo o que precisa ser cuidado, você pode delegar, mas você não pode delargar, né. Então você delega, você controla, você tem ideia do que está acontecendo, contrata pessoas, eh, que tenham capacidade, tenham competência para fazer o serviço, para que você tenha mais tranquilidade e possa focar naquilo que você mais gosta, que é cuidar dos seus pacientes. Tem sentido? Vamos lá. Próximo ponto, esse dá para falar um dia inteiro. Marketing, atendimento e vendas. Por que que eu pus vendas, né, que palavra que não combina com a saúde, né. Mas, ela não combina, porque, vendas, lucros são palavras que não combinam, mas que são necessárias na gestão de qualquer negócio. E a clínica, o seu consultório, é um negócio, ele precisa dar resultado para que ele se mantenha em pé, para que ele te pague, para que ele te remunere, remunere as pessoas que estão ali te auxiliando, te apoiando no exercício da sua atividade. E, como eu disse, vou repetir, precisa ser um negócio rentável para que te sustente e gere também o seu próprio investimento no conhecimento, no aperfeiçoamento seu e da sua estrutura também. Então a gente precisa de lucro, precisa de bons resultados e a gente precisa sim vender os nossos serviços. Cris, de novo, falar em vender? Vamos lá que vocês vão me entender. Primeiro, marketing. Marketing, eu gosto muito de falar que marketing é muito mais do que mídias. Marketing é a forma como você vai se posicionar no mercado, com quem você vai falar, como você vai decorar até o seu consultório. Isso é marketing. Como que você vai, eh, captar esses pacientes, acolher e eles se sintam à vontade sob os seus cuidados, sob a sua estrutura. Isso é marketing, todo este conjunto. O marketing vai dar sustentação e o atendimento tem que estar conectado com o marketing. Quando eu falo atendimento, atendimento é você entender qual é a jornada do seu paciente.
Cris, eu já escutei tanto falar sobre jornada de paciente. Nada mais é do que como que esse paciente vai te achar? Como ele vai se relacionar com a secretária, com o WhatsApp, com o robô, com o chatbot? Ele tem que você tem que entender qual vai ser esse caminho e como fazer com que todo este caminho seja tranquilo, seja acolhedor, atenda às expectativas e às necessidades do seu paciente. Cris, mas eu tenho que cuidar de tudo? Tem algumas coisas que você não tem como ter domínio. Por exemplo, se você está num prédio, você não tem como ter domínio sobre o garagista, sobre o estacionamento ali do prédio. Mas você tem que saber como que eles atendem, como, pedir para o condomínio melhorar esse atendimento, a própria recepção do prédio. Você tem que ficar atento, porque isso faz parte da jornada de atendimento do seu paciente. E lógico, dentro da sua estrutura, então, sem sombra de dúvida, a sua equipe tem que se desdobrar para atender da melhor forma. E como é que esse atendimento vai se desdobrar? Se você continuamente orientá-los, exercer a liderança, exercer o exemplo, mostrar para sua equipe por que você está atendendo, quais são os serviços que você disponibiliza, qual o seu objetivo em relação a dar esse tipo de atendimento e tratamento. Dentro dessa abinha do atendimento, eu gosto de falar que as pessoas que você tiver ali junto com vocês, elas têm que ser exímias nesse atendimento. E até hoje à tarde eu estava num evento, a gente comentando sobre essa questão, né, a gente não deveria mais contratar recepcionistas com esta palavra. Por quê? Porque recepcionista, ela só recebe, ela só recepciona. E hoje em dia, não é isso. A gente precisa de uma consultora de atendimento. Precisa ser aquela pessoa que vai entender o seu paciente, vai entender o que você oferece e ela poder já discutir com o paciente, dentro, lógico, não na questão clínica, mas na questão do atendimento, o que aquele paciente pode esperar dentro do seu espaço, quais serviços podem ser oferecidos, e essa sua equipe cativar essas pessoas, esses pacientes, para quererem estar com você. Você é a última pessoa, num primeiro contato, é a última pessoa que eles vão chegar para a efetividade da prestação do seu serviço. E lembre-se que esse momento é mágico, é importante, é onde você vai entregar o melhor para esse paciente, mas ele também tem a volta. Vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo. Contratei um pacote de serviços. Achei serviços na área da saúde, tá, gente? Na hora do primeiro atendimento, eu amei. Só faltou estender tapete vermelho, me explicaram ali na consulta o que ia acontecer, tudo. Não, a minha equipe vai te orientar, vai te acolher e tudo. Legal. Saí do consultório, realmente, ali dentro da clínica me atenderam excepcionalmente. Cris, a gente vai te passar o plano de tratamento, tudo. Eu, legal, ó, tô esperando, me passa porque eu preciso saber. Passou 1, 2 semanas, eu fui já em algum né, das etapas do atendimento, mas não me passaram o plano. Eu precisei me estressar com a clínica e falar: "Vocês não estão me entendendo, eu preciso que vocês me passem o plano de tratamento, porque eu preciso ver que dia que eu posso, dentro da minha agenda, que é muito, concorrida, dia que eu posso abrir mão de 2 horas numa tarde, numa manhã, se, por exemplo, eu estou aqui hoje falando com vocês, depende do que eu for fazer nesse plano de tratamento, eu posso não estar bem para estar aqui na frente das câmeras. Então eu não posso ter algum procedimento próximo de um dia que eu vou fazer uma aula, que eu vou fazer um atendimento, né. Então tudo isso eu precisava do plano. Enfim, depois de eu reclamar muito, mais de 15 dias, ontem à noite eu fiz junto com a responsável na clínica o plano de tratamento, quanto
que dia, quantas horas eu vou precisar, quando que eu volto, que tipo de exame precisa ser feito. E isso levou uns 20 minutos para a gente fechar a agenda, fazer tudo. Mas agora eu consigo dizer: "Ó, eu já tenho os horários agendados, eu sei qual vai ser o começo, o meio, o fim do tratamento". Se o paciente não tem isso, e dependendo da dinâmica dele, da expectativa, da ansiedade dele, se você não está com a sua equipe pronta para esclarecer isso, você perde o paciente, ou o paciente perde a vontade de concluir o tratamento. No meu caso, o que que eu estou vendo? Eu estou vendo uma oportunidade. Eu vou chegar na clínica na próxima semana e falar assim: "Estão precisando de ajuda? Quer que eu ajude a melhorar os processos?". Porque os processos não estão bem definidos e o paciente, eu me colocando no lugar do paciente, eu não gosto de não ser atendida com a devida atenção e a clínica entendendo da minha necessidade, ok? Tem sentido para vocês? E é lógico, quando a gente está falando de vendas, é porque a oferta dos seus serviços é uma venda. E às vezes tem que ficar claro para o paciente, o quão importante que é aquele serviço, como que funciona, qual é o retorno, fechar aquilo. E uma das coisas que são fundamentais, você tem muito menos chance de fechar um plano de tratamento, um procedimento, ou mesmo o tratamento, as consultas que você vai oferecer, se você deixar o paciente embora para pensar em casa. O melhor de tudo é você ter na sua equipe quem faz o atendimento ali, que está acolhendo, que está colocando todos os serviços, aquilo que você pode oferecer, e ter alguém que fecha essa venda. O ideal é ter uma pessoa que feche esse plano de tratamento, plano de sessões de atendimento, o que seja. Ou você ter, né, como se você tivesse duas faces, uma aquela do atendimento e a outra da cobrança do financeiro. O ideal é, se possível, não misturar, porque daí não tem aquela questão do desconto, né, pedir: "Ai, eu não posso, não quero, não sei o quê". E tendo uma pessoa também que pode negociar as condições de pagamento, também ser aquela pessoa que vai argumentar de da importância de fazer o tratamento. De novo, eu vou dar o exemplo da área dermatológica. Você recebeu ali o paciente, fez o plano de tratamento, tudo, e está no melhor mês para fazer pelo tempo, né, pela época do ano. Quanto antes o paciente fechar, melhor vai ser o resultado do tratamento. Então, essa pessoa que vai ali argumentar, vai falar sobre o benefício que aquela pessoa vai ter, como que ela vai estar mais adiante, e fazer a pessoa imaginar o tratamento concluído, o que ela vai ter quando concluir. Então, fazer essa pessoa pensar e almejar, desejar esse momento, são argumentos para fechar essa essa prestação de serviços. Então, é importante, dependendo de cada área de atuação, ter isso muito bem estruturado. Então, precisa ter estruturado, definido como vai acontecer ou não. Ainda falando de marketing, fazer um parênteses aqui sobre mídias, né? Hoje em dia, todo mundo aí falando de mídias, vamos lá, vamos pagar, vamos impulsionar, vamos fazer, tenho que ter perfil nas mídias. É um mundo, a gente precisa conhecer um pouco mais, cabe uma aula específica sobre isso, mas o que é importante de base também conhecer. A gente precisa estar nas mídias? Precisa. O como estar, a gente precisa normalmente de uma assessoria para isso, porque são muitas variáveis. Se você vai impulsionar no Instagram, no TikTok, no Google, o que você vai oferecer, como você vai oferecer, né, o que pode dentro da sua área de atuação você colocar na mídia, o que não pode. Como que você se sente à vontade de estar à frente, né, de uma câmera falando sobre a sua especialidade ou não, e como fazer isso, trazer pacientes, que é o que a gente chama trazer leads, trazer interessados na prestação do seu serviço.
E mais importante do que trazer os leads, porque já existem muitas agências competentes, muitos profissionais competentes, que sabem trabalhar muito bem como fazer essa atração dos pacientes, mas a questão principal que eu vejo nas clínicas e consultórios é o atendimento lá dentro da clínica. Muitas vezes se recebe muito lead e se desperdiça tudo isso, porque não se trata, porque a equipe não foi trabalhada para entender a importância de tratar estas pessoas que chegam, né. Enfim, muito assunto, né. Vamos lá que ainda tem um pouquinho aqui, não quero me estender demais, mas vocês viram que tem bastante coisa interessante para a gente saber. Bom, aqui é uma das áreas que eu gosto demais de falar, eu falei lá na frente, né, no começo de, gestão e processos, pessoas são a base para que tudo isso aconteça. Que pessoas são essas? Eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que levar em consideração é você mesmo. Você como profissional da saúde, você é o líder deste negócio, desta clínica, deste consultório. Então, você estar motivado, você estar ciente de onde você quer chegar, de como que você quer trabalhar isso, é a primeira coisa que precisa estar muito bem clara, muito bem definida. E é muito importante você olhar para si próprio. Como eu fiz lá atrás, quando eu clinicava, e eu cheguei à conclusão que a minha clínica ali, direto com o paciente, não era o que fazia o meu olho brilhar. Eu entendi naquele momento, naqueles poucos anos que eu cliniquei, que eu queria sim estar na saúde, mas não direto com o paciente. Eu naquela época, quando eu comecei a clinicar, eu era uma pessoa super introspectiva, eu falava muito pouco, eu não tinha habilidade de levar os meus serviços, de falar sobre aquilo que eu podia oferecer para um paciente, e a clínica em si, o dia a dia, não, eu não percebi isso durante a graduação, como é que ia ser a prática. Isso me decepcionou. E não é por sorte, eu acho que o entender que naquele momento, eu ser introspectiva, eu não saber lidar com isso, me impulsionou a eu buscar situações onde eu ia me expor, onde eu ia aprender a falar. E eu acho que eu fiz bem, porque dei palestras, eu fiz estudos, eu me coloquei no corporativo para fazer apresentações para empresas, eu fui atrás de cursos, eu me preparei para ter facilidade de falar. E cada dia que eu estou aqui é um aprendizado, eu estou me especializando naquilo que eu gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento, é ajudar a área da saúde a se estruturar melhor. Então eu falo, hoje eu atinjo plenamente o meu sonho ou a minha diretriz de vida. E por isso que eu falo que a pessoa mais importante no consultório é você, para você saber se aquilo que você está fazendo é o que você realmente desejou, é aquilo que você quer. Se não é, dá tempo de mudar, sempre dá. Se é, bora, vamos motivar, vamos buscar recursos, vamos estar aqui, por exemplo, né, buscando informação para fazer esse momento do dia a dia melhor. Então, você é a primeira pessoa, e é mesmo, tá? A outra pessoa que eu acho de extrema importância, a sua equipe. Ela precisa ser motivada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser competente. Não adianta contratar pessoas que isso é um ponto muito interessante. Não adianta contratar pessoas que depois você não possa demitir. Como assim, Cris? Não traga para trabalhar com você a mãe, a irmã, o marido, o tio, alguém, uma grande amiga que se você demitir, você vai quebrar aquela relação anterior à relação de trabalho. Então, muito cuidado, eu já vi negócios quebrando, porque a equipe não foi bem trabalhada. Tanto nessa parte de contratar quem não podia ser dispensado, como deixar na equipe pessoas que são de extrema confiança, mas de extrema incompetência também. Então,
A gente tem que ter pessoas que sejam de nossa confiança, mas que sejam competentes para fazer aquilo que se espera. Não podem ser, hoje em dia principalmente, não podem ser pessoas passivas, pessoas que estão ali só para esperar o salário no final do mês. Então fiquem muito atentos. Segundo grupo de pessoas importante é a sua equipe. Outros importantes também, depende da forma como você atua, são seus parceiros, seus colegas. Se você atua de forma multidisciplinar, estas pessoas são super importantes. Que você fomente o relacionamento, que você entenda o que move essas pessoas, para que essa sinergia de atuação seja muito importante. Por fim, os pacientes são as pessoas também, né? Então, todas essas três pessoas antes de chegar no paciente têm que estar muito bem alinhadas para atender o objetivo da sua atuação, que são as pessoas pacientes, e que elas precisam ser entendidas, acolhidas, atendidas e entendidas, acolhidas nas suas necessidades e tratadas. E dentre essas pessoas que a gente fala pacientes, muitas das especialidades a gente está falando também com o responsável, com o familiar. Muitas vezes você tem que conquistar o familiar mais do que o paciente. Então, fiquem atentos a essa questão. Quem são essas pessoas que você precisa envolver? E depois das pessoas definidas, depois de tudo estabelecido, os processos. Tem que ter muito claro o que se faz, como, quando, por quê, para que as coisas fluam. E continuamente vocês vão cobrar essas pessoas por fazer os papéis, as responsabilidades delas. Tem que deixar claro, escrito, combinado e diariamente. Tá tudo bem? Tá com alguma dúvida? O script de atendimento tá funcionando? Como é que os pacientes estão reagindo? Tá bom. E a planilha financeira, você fez? Tá ok? Tá com alguma dúvida? Os processos. É contínuo. Não ache que porque você falou uma vez, duas vezes, a sua equipe sabe e vai fazer tudo da forma como você quer. Esse engajamento, essa troca é contínua, dia após dia. Faz parte do pacote, tá bom? Bom, estamos chegando no final, quase lá. O que eu digo aqui, que tudo isso que eu estou passando aqui para vocês são informações base importantes para você colocar no seu dia a dia, começar a refletir, começar a pensar e implantar para que você tenha uma rotina mais leve, mais organizada e que a gestão realmente se torne algo leve, que se torne uma arte, né? Ali na condução do dia a dia. Mas para que isso aconteça também, às vezes a gente, e ainda hoje também, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Então eu falo muito de trabalho ao longo do dia. Hoje ainda eu falei com um empresário, ele falou: "Cris, eu já passei muito tempo onde eu tinha que decidir tudo sozinho, eu tinha que pensar nos objetivos, nas dificuldades, tomar as decisões sozinho". Isso é uma característica do empresário, do empreendedor. Do profissional da saúde também, mas não precisa ser assim. A gente pode buscar orientação, pode buscar conhecimento para fazer uma gestão melhor. E é aí onde a gente entra, é por aí que eu tenho essa bagagem que eu posso compartilhar com vocês. São muitos anos auxiliando clínicas, consultórios, profissionais da saúde a melhor direcionar as suas carreiras, os seus negócios, né? Então, você não precisa caminhar sozinho nisso, você pode contar com o meu apoio de várias formas, eu só vou mostrar aqui para a gente concluir, daí eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. A gente pode, por várias formas, auxiliar os gestores, os profissionais da saúde nesse dia a dia, em tornar a gestão algo mais simples, mais leve. Como que a gente pode fazer isso? Através dos cursos, então tem a plataforma de cursos, tenho além da precificação, tem o meu primeiro consultório, onde a gente aprofunda mais o que eu disse aqui hoje.
Temos também a mentoria pode ser em grupo, pode ser individual, onde a gente vai falar da carreira, dos desafios, das angústias, né, do dia a dia, aquilo que precisa ser, pensado, organizado. A mentoria são, encontros já programados para determinados assuntos, determinados desafios do profissional. E tem a consultoria, que a consultoria funciona igual o atendimento que vocês, normalmente prestam aos seus pacientes. A consultoria, ela tem o período da anamnese, o diagnóstico, né, então eu faço uma série de perguntas, faço uma análise de tudo que acontece na sua clínica, no seu consultório, a gente fecha um diagnóstico e a gente propõe um plano de tratamento, né. Então, essas são as formas que eu desenvolvi para ajudar, vocês na área da saúde, e estou à disposição para conversar. Eh, vou colocar aqui antes de vou deixar aqui meus contatos, o nosso site, como me achar no WhatsApp, o meu e-mail. Fiquem à vontade para me contatar, a minha equipe, para a gente poder auxiliar.